Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter aqui um papo muito interessante para aqueles que amam os animais e para aqueles que se importam com os animais e só querem ver os animais bem. Eu tô aqui começando essa live, trouxe uma convidada também especial aqui, ó, a minha Millie, minha cachorrinha que tem 12 anos já. Olha só que bonitinha que ela é. Ela é uma Norfolk Terrier. É uma raça muito fofa, muito querida. E eu tenho duas dessas cachorrinhas maravilhosas, companheiras fantásticas. Já são idosas. Já estão aqui com... Essa aqui com 12, a outra com 9. Eu vou fazer mais um vídeo essa semana com um treinador de animais maravilhoso. E aí eu vou mostrar para vocês a minha outra cachorrinha, que é a Suzy. Mas essa aqui que está comigo agora é a Millie. Então a Millie, a mais velhinha, tem 12 anos. Elas são cardíacas, né? E elas têm alguns probleminhas da idade também. O que a gente vai fazer, né, Millie? Mas enfim. Então hoje a gente está aqui para fazer uma live maravilhosa que é sobre essa questão toda de maus tratos com animais. A gente sabe que durante a pandemia muitos animais foram abandonados porque milhões de situações, né? Mas a gente abandonar um animal é uma atitude assim muito triste, né? Eu acho assim que a pessoa que se apega, né, tem amor, e aí você, como é que você vai no momento de crise você abandona um animal? E tem também pessoas que tratam animais como se fossem objetos e querem fazer deles verdadeiras armas. São aqueles que pegam animais de uma raça mais forte e querem transformar aquele animal num animal agressivo. E quantas vezes a gente vê pessoas na rua que dizem: nossa, aquele cachorro está avançando, mas será que é o cachorro mesmo ou foi o tratamento que ele teve? Bom, então, agora para começar a nossa live, eu vou começar aqui, vou ter que levantar isso aqui um pouquinho, porque abaixou por causa da Millie. Eu vou chamar aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o Breno Carnavale, delegado de polícia. Ele foi o delegado mais jovem que o Brasil já teve na história toda. Ele foi delegado aos 22 anos. É uma coisa, um feito fantástico. E o Breno Carnevale tem feito um trabalho muito bacana aqui na internet, explicando vários aspectos da lei em várias situações, seja na questão toda do racismo, na questão da igualdade entre os gêneros, da violência doméstica. Ele tem feito um trabalho incrível. E acho que é uma coisa importante a gente saber como é que a gente protege os nossos animais. Vamos ver se ele já entrou. O Breno está aqui. E vou botar a Millie. Dá tchau, Millie. Dá tchau, porque eu vou botar você aqui sentadinho do meu lado. Pronto. Millie agora está do meu lado. Vamos ver se o Breno entra, para a gente começar a conversar com ele. Estou aguardando aqui a entrada do Breno. Vocês vão ver, é um rapaz jovem, talentoso, fala super bem e tem tido uma atuação muito importante com relação a várias causas que a gente sabe que são importantíssimas para que a gente possa ter uma vida melhor, mais harmônica. Estou aguardando, já chamei o Breno, mas ele não está entrando. Que coisa, que será que está acontecendo? É sempre assim, vamos dizer assim, sempre uma suspense, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas, Ruth Frota Mendonça, Anice Manhães, Nancy Brantes, pessoas que já entraram. Eu acho que falar sobre como é que a gente tem que tratar os nossos animais é importantíssimo. E o Breno não está entrando por alguma razão. Deixa eu ver, chamar ele de novo para ver o que aconteceu. Às vezes dá isso, né, gente? Vocês sabem. Todo mundo que entra nas lives sabe que às vezes a gente tem essas dificuldades técnicas, vamos dizer assim. Ah, olha o Breno aí. Fala, Breno, tudo bem? Tudo bom, Márcia? Boa noite. Boa noite. Já tinha te chamado, mas não estava entrando. Sabe aquele gerúndio? Tá aguardando que não aparece a pessoa aqui na tela. Eu estava te ouvindo, aí eu tava te ouvindo desde o início, mas eu também, às vezes, me complico um pouco com o celular e tal. Pois é. E até esqueci de... Mas olha só, esqueci de botar os meus aqui, que eu sempre uso, mas eu estou te ouvindo super bem. Breno, eu estava falando como é importante, né, esse trabalho que você está fazendo na internet
trazendo vários temas, né, sobre a nossa realidade, né? Tanto da questão dos gêneros, como do racismo, como da violência doméstica. Então, eu quero te dar parabéns por esse trabalho que você está fazendo na internet, de esclarecimento, né, de colocando a lei ao alcance do cidadão de uma forma muito tranquila, muito fácil de acessar. Parabéns primeiro, Breno. Obrigado, Márcia. Na verdade, para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui, podendo conversar com você. E, de fato, eu acredito muito nisso. Acredito muito no poder da informação, da educação, né? Que eu acho que a gente vive um déficit de cidadania, né? Então, eu acho que na medida em que a gente pode contribuir com um pouco de conhecimento sobre questões de leis, enfim, eu acho que a gente ajuda de alguma forma a construir uma sociedade melhor. Pois é, Breno, eu também comentei aqui como aconteceram tantos casos de abandono, né, de animais, né, durante essa questão toda da pandemia. E que tristeza que é isso, porque além do abandono, também existem animais que acabam sendo maltratados onde estão. E que você se propôs a falar, como é que a gente pode agir, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa, mas não sabe nem o que fazer. Então, eu gostaria de que você começasse me contando como é que a gente pode agir, o que a lei nos dá. Perfeito. Esse abandono, ele inicialmente houve umas informações no sentido de que os animais poderiam ser vetores de transmissão do próprio coronavírus, né? O que depois foi desmentido e a própria crise econômica, ao que parece, também noticiaram como sendo um dos fatores que contribuiu para esse aumento no índice de abandono. E aí, de início, é importante, como você bem falou, que não é só o abandono, né, mas também a questão dos maus tratos. E o próprio abandono, na minha opinião, já é uma forma de você maltratar o animal, tendo em vista que ao abandoná-lo, você o coloca em uma situação de absoluta vulnerabilidade, né? Claro. E aí ele vai sofrer todo tipo de consequência, principalmente por se tratarem de animais indefesos. E aí, inicialmente, a gente tem algumas esferas de atuação do poder público, né? Porque abandonar um animal é um crime, obviamente, então é uma questão também de polícia, né, de segurança pública, e também nós temos as próprias municipalidades, as próprias instituições do Estado, que não necessariamente são da alçada da polícia, mas fazem trabalhos específicos e servem estritamente para a proteção dos próprios animais. Agora, o que a gente pode fazer efetivamente? Porque às vezes a gente está na rua, vê um caso e fica pensando, não, como é que eu vou interferir? O que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer? Vou ter que seguir aquela pessoa até em casa, saber onde ela mora? Como é que você sugere que a gente possa fazer quando vê um caso desse? Na hipótese da pessoa presenciar alguém abandonando ou maltratando algum animal, o indicado é imediatamente fazer contato com a autoridade policial, né? Esse contato pode ser através do 90, né, na Polícia Militar, ou mesmo acionando alguma patrulha que esteja passando na rua, seja da Polícia Militar, seja da Guarda Municipal, alguma autoridade que esteja ali acessível presencialmente ou através do próprio chamado. Agora, na prática, isso é uma questão muito complicada, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente vive numa cidade com uma série de problemas, né, de violência, inclusive, de criminalidade, e em muitas ocasiões essas autoridades não estão tão disponíveis para esse tipo de ocorrência. E essa é uma das questões que eu acho que a gente precisa debater mais enquanto sociedade, justamente para a gente tentar provocar mais instâncias que não sejam necessariamente policiais, porque elas existem e existe uma lei, inclusive municipal, que já prevê esse tipo de proteção aos animais, mas que é pouco explorada, por exemplo. Pois aí a pessoa também, hoje em dia, acho que ninguém quer se expor, né? Ah, eu vou chamar a polícia, vou fazer uma queixa, a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai saber quem eu sou. Não existe também uma coisa de anonimato, existe, Breno? A denúncia, ela pode ser feita anonimamente. Por exemplo, é possível fazer um disque de denúncia de forma anônima, é possível fazer um chamado, né, via telefone para a delegacia ou para a polícia militar de forma anônima, mas, de fato, numa esfera policial, numa esfera de provas, né, é muito importante que haja confirmações, né, no sentido de testemunhas, e até mesmo para indicar as informações de forma mais concreta, né?
E aí é um ponto extremamente importante, porque realmente a nossa lei é muito frágil no sentido de proteger a pessoa que denuncia, né? E aí muitas vezes isso funciona como um incentivo a pessoa não provocar a ação da autoridade, né? Principalmente porque a lei é muito baixa. E aí ainda tem um outro problema, porque uma pessoa que maltrata os animais, ela tem uma pena extremamente baixa. Então a chance dela ficar, por exemplo, detida, ainda que por pouco tempo, é muito pequena. Entendi. Mas aí, o que a gente pode fazer, né? Eu fico imaginando que tem muitas organizações que tratam de animais, né? Que procuram sempre ajudar. E qual é a sua opinião com relação a isso? Pois é, na ausência do poder público, porque o poder público ele não tem uma capacidade de atender a todas as demandas. E aí as organizações não governamentais, elas acabam ocupando um espaço extremamente importante nesse tipo de situação. Justamente porque elas vão suprir essa demanda. Ou seja, existem muitos abrigos, né, muitas protetoras de animais que fazem esse tipo de trabalho suprindo o poder público. Então as ONGs elas têm papel fundamental na prevenção e também na acolhida desses animais que são maus tratados, ou seja, promovendo remédio, atendimento médico. Entendi. Agora, o Breno, eu, por exemplo, uma vez eu estava andando na rua e vi assim um pitbull, e aí o cara, uma pessoa do meu lado, que parou com outro cachorro, estava passeando com as minhas cachorras, chegou para mim, você está vendo aquele cachorro ali? Nossa, aquele cachorro já atacou uma pessoa, esse dono bate nele, ele fica criando um cachorro feroz, coitado do cachorro, o cachorro nem faria isso. O que a gente vai fazer numa hora dessa? Por exemplo, eu não sabia onde ele morava, não sabia quem era. A pessoa falou isso, eu perguntei para ela, mas você conhece? Por que você já não denunciou? Ah, eu não sei. Eu acho que as pessoas não sabem muito, às vezes, como agir, hein, Breno? Definitivamente, infelizmente, não, a maioria das pessoas de fato não sabem que está errado, né, que é uma situação que está errada, mas que na prática as pessoas têm dificuldade de saber como procederem para denunciar. E aí, nesse caso, por exemplo, em que se a gente tiver conhecimento de algum fato, mas a gente não tiver todos os elementos de informação, a gente não souber exatamente quem é, né, aí é de fundamental importância fazer um registro de ocorrência. Por quê? Porque aí a Polícia Civil, por exemplo, que é uma polícia investigativa, ela vai ter, ela vai ser provocada no sentido de instaurar uma investigação. E aí essa investigação de crimes de maus tratos, essa investigação, ela sendo bem feita, sendo eficiente, vai culminar numa responsabilização criminal, principalmente com relação à utilização desse animal para lesionar outras pessoas, por exemplo, que isso aí, infelizmente acontece. Acontece muito, Breno? Sim, eu me lembro que certa época existia um grupo que fazia uso justamente de cães. Infelizmente, o Pitbull acabou sendo muito estigmatizado com isso, né? Mas eram muito utilizados esses cães, inclusive para a prática de roubos, ou seja, o cão servia como um instrumento de ameaça para a pessoa entregar os próprios bens. Ou seja, além de ser uma perversidade com o animal, ainda afetava a própria segurança pública das regiões, né? Ô, Breno, você sabe que eu estou me lembrando que antigamente a gente ouvia falar de briga de galo, essas coisas. Isso acabou, Breno? Porque isso também era uma coisa horrível, né? A rinha de galo. Não acabou e a lei criminal também proíbe esse tipo de comportamento. Ou seja, os maus tratos aos animais, eles não só acontecem quando existe uma violência física necessariamente contra os animais, mas também quando existe uma violência psicológica, né? Porque o animal também tem um bem-estar psicológico. Então, expor os galos, por exemplo, a essa competição, a essa rinha, né? É uma forma de maus tratos, porque você provoca o animal a não funcionar da forma como a vida, o organismo, né, o bem-estar dele naturalmente funcionaria. E isso também é mostrado, infelizmente não acabou, são muitos os casos, principalmente em regiões ainda do interior do estado, por exemplo, Baixada Fluminense, infelizmente são muito comuns. Eu fico também pensando naquelas charretes que a gente via. Eu sei que algumas cidades, até cidades turísticas, muitas delas até proibiram ou diminuíram o número de cavalos
e também tinha antigamente, eu me lembro quando eu era garota, que a gente ia para Petrópolis, tinha aqueles bodinhos que a gente andava de carrocinha de bodinho, alugava cavalo, mas era tudo feito de uma maneira assim muito tranquila. Ninguém pensava que existiam maus tratos atrás disso. E, obviamente, alguns animais deveriam não ter tão bom tratamento, né, como aqueles das carroças. Mas é também uma parte da cultura que se perde, né, que é uma cultura do turismo. Justamente. Eu acho esse ponto extremamente importante, porque eu acho que a gente precisa analisar as coisas de uma forma bem equilibrada, né? Bem, com muita razoabilidade. Obviamente que a gente tem que precaver e prevenir qualquer forma de maus tratos. Mas existem, de fato, atividades econômicas, né, que dependem ainda da utilização de animais. Mas é óbvio que isso não pode servir de instrumento para o maus tratos aos animais. Então, o animal precisa ser bem cuidado, precisa receber alimentação, precisa ter água à disposição, precisa receber as vacinas, os remédios pertinentes para não ter doença. E aí, eu, por exemplo, trabalhei durante muitos anos na Baixada e ainda hoje acontecem atividades econômicas de pessoas que se sustentam através do transporte feito por animais, né? Mas é preciso esse equilíbrio, de fato. Eu fico imaginando, sabe, Breno, que na época que em outras gerações, a gente recebia em festinha, tinha patinho, pintinho, tinha tartaruguinha, e naquele momento também ninguém se dava conta e que as pessoas davam aquilo, e os animaizinhos viravam um problema para as crianças que ficavam sem saber como fazer, mas queriam ter, as mães que tinham que receber aquilo e o futuro daqueles animais. Quer dizer, isso tudo, graças a Deus, mudou. Não se dá mais esse tipo de animal em festa, que virou até peixinho dourado, né? Era uma coisa que existia. Eu acho que houve uma conscientização que o animal não é um brinquedo, né? É um ser vivo e precisa ser bem cuidado, né? Isso acabou, graças a Deus. Mas eu quero te contar uma vez, Breno, que eu peguei uma mulher que dirigia um Uber e ela me pegou e falou assim: eu estou arrasada porque meu animal de estimação morreu. Eu falei: ah, é? Qual é o seu animal de estimação? É uma cobra que dormia comigo, meu marido tinha horror. Quer dizer, eu fico imaginando que quando a gente pensa que ela tratava uma cobra como um animal de estimação na casa dela, na cama dela, eu fico imaginando, tem pessoas que agem de uma maneira completamente inesperada, porque eu jamais poderia achar que uma cobra, que é um animal silvestre, né, poderia ser um bicho de estimação neste nível. Quer dizer, essa lei de proteção aos animais vale também para animais silvestres? Vale para animais silvestres. A lei faz essa diferenciação, né, entre animais silvestres e animais domésticos. A lei protege ambas as espécies, né, obviamente. Porém, a pessoa que, por exemplo, ela possui animal silvestre sem autorização do órgão regulamentar, né, dos institutos que cuidam dos animais, ela está sofrendo risco de ser punida e de ter até mesmo um animal apreendido. E até mesmo em níveis de encaminhamento, por exemplo, os animais domésticos, né, abandonados, e eventuais animais silvestres que, porventura, sejam encontrados em via pública, é muito comum. É muito comum, às vezes, acontecer. Esses animais recebem tratamentos distintos também, justamente porque vão demandar cuidados diferentes de acordo com a própria espécie. Mas eu jamais teria uma cobra na minha casa. Eu até brinquei com ela, que ela estava triste, brigando com o marido, que a cobra dormia com eles. Ela ficava quietinha, esticadinha do lado dela. Eu falei: sabe o que a cobra está fazendo? Ela falou assim: não, ela está medindo o seu tamanho, porque depois ela vai engolir você. Não me controlei, porque eu achei que a cobra estava medindo ela, porque dizem que a cobra mede, né, a presa para saber quando é que vai poder ou não ingerir aquela pessoa ou aquela presa, né? Então, eu não sei se eu falei corretamente, mas na hora foi a única coisa que eu pude falar, porque eu fiquei tão chocada uma pessoa botar uma cobra na cama, mas enfim, cada cabeça uma sentença, né? Agora, Breno, e a questão às vezes que as pessoas estão, até algumas pessoas aqui que falaram, pois a gente vê que são canis que também são fábricas de animais, né? Existe uma fiscalização nesse tipo de criação que é apenas
como se fosse uma indústria para os cães reproduzirem muito e venderem? Existe alguma fiscalização com relação a isso? Existem, né? Existem órgãos fiscalizadores, né? Policiais, Ministério Público, as próprias subsecretarias de âmbito municipal, secretarias estaduais, mas a verdade é que, como a maioria dos nossos serviços públicos, os recursos são escassos, né? Então, por mais que haja fiscalização, infelizmente essas fiscalizações ainda não são suficientes para impedir que esses fatos aconteçam. Mas eu acho que é uma das principais missões, na verdade, para prevenir maus tratos, é justamente essa fiscalização na origem do problema, porque é dali que vem os animais que são vendidos de forma irregular, que são repassados sem qualquer dignidade, sem qualquer tratamento, enfim. Eu acho que é uma grande origem do problema que precisa reforçar a fiscalização. Mas que existem. Tem uma pessoa que entrou aqui que falou sobre pet shop e porquinhos da Índia. Eu não sei quem foi, porque eu não consegui ler o nome, mas disse que tem muitas pet shops que tem assim, os animais muito amontoados e os porquinhos da Índia também. E aí, o que a gente faz? Pois é, os animais, por exemplo, que vivem em clausura, que vivem sem condições de ambiente com ventilação, com iluminação solar, isso, pela própria construção técnica da lei, já seria uma hipótese de maus tratos, justamente porque você está proporcionando ao animal um ambiente de sofrimento, né? Então, os maus tratos eles estariam configurados nessa hipótese. Mesmo que seja uma hipótese em tese que a pessoa acredite que não esteja praticando maus tratos, é possível que a pessoa seja responsabilizada por esse tipo de comportamento. Aliás, a Mariana Santos está perguntando aqui qual é o processo, o que acontece com o acusado quando é denunciado? Pois é, se a gente hoje, pela lei existente hoje, né, se a gente se depara com alguém maltratando um animal e essa pessoa é detida, por exemplo, ela é encaminhada para a delegacia de polícia e na delegacia ela vai assinar um termo circunstanciado. Por quê? E aí ela não fica presa. Esse é um dos problemas atuais da lei. Porque a pena que é determinada pela legislação é muito baixa. Ela é menor do que 2 anos. E aí a pessoa não pode ser presa. Ela é encaminhada para a delegacia, assina um documento se comprometendo a comparecer numa audiência que vai ser marcada num futuro próximo, mas volta para casa. Isso acaba sendo um motivo, inclusive, de um problema que a gente falou no início, que é o medo das pessoas denunciarem, né? Ou seja, que a pessoa volta para casa, pode fazer uma maldade depois, né? Pois é uma incongruência, na minha opinião, que precisa ser corrigida e já existem projetos de lei no Congresso Nacional nesse sentido, para aumentar ao menos um pouco a pena, justamente para que num primeiro momento a pessoa que seja detida, ela fique impedida de retornar imediatamente para o local onde foi presa, por exemplo, né, detida. Agora, o Breno, eu tenho que comentar com você que também teve uma amiga que falou assim: ah, Márcia, você vai entrevistar sobre lei de maus tratos dos animais? E pergunta o que a gente faz com aqueles macaquinhos ou micos agressivos que pulam da janela para dentro de casa da gente. A gente não pode fazer nada porque o IBAMA proíbe, né? E às vezes a gente fica sem saber o que fazer. Ela me perguntou que eles pegam as coisas, ou às vezes jogam as coisas dentro da casa. Quer dizer, eu sei que o ser humano invade o habitat do animal, óbvio, né? Senão eles não estariam assim. Mas o que a gente pode fazer nessa hora? Nada, tem que chamar o... É muito interessante, exatamente, porque, na verdade, a lógica, né, da proteção ao animal, ela nasce de uma lógica maior de proteção ao meio ambiente, né? Uhum. Então, na medida em que o animal compõe, obviamente, a fauna, né, o meio ambiente, e nós estamos em contato e necessariamente dependentes do meio ambiente, Invadindo o habitat do animal, né? de certa forma, em alguns casos, sim, né? Porque, e aí, obviamente que ninguém vai ficar, se o animal invadir a casa e for atrás de uma criança, por exemplo, é óbvio que você vai tentar ali deter esse animal. Mas o ideal é acionar a instância de meio ambiente, o próprio Corpo de Bombeiros faz esse trabalho de resgate de animais, porque existe, por exemplo, um campo aqui, que é o CETAS, do IBAMA, que é o Instituto Federal, né,
que faz o acolhimento desses animais para justamente promover o retorno deles ao habitat natural. Entendi. Quer dizer que o melhor é essa ação, né? Chamar alguém. Vou fazer Com um pouquinho de certeza. barulho para ver se eles vão embora. É, Eu falei assim, pô, quem sabe fazer um pouquinho de barulho eles vão embora, né? Porque e as durante a pessoas pandemia aumentou, sabem. né? Hã? Durante a pandemia aumentaram os animais se Pois é. Não, isso foi uma coisa até muito linda, né, que a gente viu, né? A Bahia mais limpa, os rios, lagos, né? Tinham vídeos de todos os lugares do mundo onde os animais começavam a andar livremente. Então foi uma coisa assim muito espetacular, eu achei, de ver. Até elefantes fazendo os caminhos antigos, né? Eu achei isso uma coisa muito linda. Eu, particularmente, adoro animal. Então, me incomoda muitíssimo ver, por exemplo, passarinho em gaiola. Mas passarinho em gaiola não é contra a lei, infelizmente, não. Pois é, existem muitas discussões nesse sentido. Existem espécies de passarinhos que são silvestres e são proibidas as comercializações desse tipo de passarinho. E muitas vezes a gente vê na prática, né, lojas aglomerando os passarinhos, né, de uma forma totalmente inviável daquele bicho ficar com o mínimo de saúde mental e física, né? Uma gaiola, uma mini gaiola com uma centena de animais. Mas, em tese, esses animais que a gente vê, né, na casa das pessoas, né, a cracatua, né, a calopsita, em tese são animais cuja venda é permitida, apesar de me fazer... Eu me sinto angustiado, particularmente. Eu não gosto de ficar perto de gaiola com animal assim, justamente porque eu sinto que, ao mesmo tempo que se você soltar o animal, ele já está indefeso, né? Domesticado e indefeso, né? Ele já nasceu numa condição de vulnerabilidade absoluta, né? Pela lógica mesmo de como o sistema se desenvolveu no âmbito do comércio de animais. Eu até tô, assim, eu gosto de ver uma coisa que foi uma mudança até nos zoológicos do mundo inteiro, inclusive aqui no Rio de Janeiro vai ser também, que são os animais não ficarem mais em jaula, né? Porque aquilo era uma coisa muito deprimente, a gente ver animal em jaula. E agora os modernos zoológicos, né, eles propõem assim uma questão, um habitat natural entre aspas, mas que seja pelo menos semelhante para que o animal não se sinta tão fora, né, da sua natureza. Mas é triste, eu não sei, eu fico meio triste quando eu vejo e me dá uma certa angústia, né? Agora, o Breno, você eu sei que já também adora animal e tem animais, você tem 2 cachorros, é isso? Tem um Golden e tenho um sem raça definida, né? Que é o famoso vira-lata que foi adotado. São 2. É. Mas eu não sei você, mas eu acho vira-lata uma coisa adorável. Eu vejo cada vira-lata lindo e fico me perguntando onde é que a gente encontra, porque isso é uma sorte, né? Você encontrar um vira-lata assim, às vezes é uma questão de sorte, né? E o vira-lata, eu acho que por uma questão mesmo de gratidão, ele acaba sendo, não é melhor, mas assim, ele acaba, parece que ele passa, ele transmite essa gratidão assim num grau maior do que o próprio Golden, sabe, que eu tenho. E aí, assim, fica uma sensação muito gratificante mesmo de ter podido resgatar o bicho, né, que estava abandonado e cuidar dele mesmo. Ô, Breno, eu queria só voltar uma coisa que eu falei no início aqui, que você foi o delegado mais jovem que o Brasil já viu. Você foi delegado aos 22 anos. Eu queria te perguntar, por que que você queria ser delegado e como é que você conseguiu ser tão cedo delegado? Pois é, eu sempre quis ser policial, na verdade, né? Desde que eu sou desde a época da escola, assim. Eu sempre tive um senso de justiça, assim, muito aflorado, sabe? Eu sempre gostei de poder agir, né, diante de determinados problemas e o tema da segurança sempre me instigou muito. Eu sempre fui muito mobilizado por várias discussões sobre segurança pública e eu acho que eu tive essa vocação, né? Eu tenho essa vocação. Então eu saí da escola, já fui para a faculdade de Direito com esse objetivo. E na faculdade eu me dediquei muito, né? Fiz os estágios, né, em várias instituições, estagiei no Ministério Público, na Justiça, em escritórios de advocacia, mas nunca deixei de estudar muito bem as matérias e tal e construir uma base bem sólida.
E aí eu dei sorte de, no meu último ano de faculdade, abrir o concurso, né? O concurso são várias fases, né? Tem prova objetiva, prova dissertativa, prova oral, prova física, enfim. Aí eu fui passando e Deus me abençoou. E vem cá, e primeira vez que você saiu armado, como é que foi isso para você? Pois é, Em porque... ação. Oi? Entrar em ação, realmente, da É, polícia. assim, na verdade, a arma de fogo, né? Eu vejo a arma mais como uma vulnerabilidade, né? Porque, assim, na verdade, na medida em que você está usando uma arma, você precisa mudar totalmente a sua forma de se relacionar, né? Com as coisas que vão acontecer com você e com quem está com você. Então, assim, foi um processo de muito amadurecimento para mim, né? Porque eu precisei, obviamente, virar essa chave, né? Entender que a partir daquele momento, nas ocasiões em que eu precisasse, obviamente, me portar uma arma de fogo, né? Indo para o trabalho, voltando do trabalho, isso elevou muito o meu grau de responsabilidade. Mas, de fato, foi um processo, assim, aos poucos, né? Não é uma virada, assim, de uma hora para outra. Foi um processo de crescimento mesmo pessoal e profissional. Eu fico imaginando, sabe, Breno, que a gente vê tanto filme, né, policial, né? E aqui no Brasil a gente tem uma relação muito complicada, né, com a lei, vamos dizer assim, né, com a polícia, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, polícia guarda municipal, tem várias polícias, né? E as pessoas têm uma relação às vezes muito conflituosa com isso. E quando eu vejo você, um rapaz jovem que se propõe a ser delegado, eu sinto que tem uma mudança, Polícia Federal, que tem uma mudança muito grande nessa polícia jovem que chega agora com outra cabeça e com uma outra mentalidade. Eu fico feliz de ver que as coisas estão mudando. Eu quero saber se você que está dentro do MITI, você sente essa mudança? Sinto. Eu fico feliz, né, de poder representar minimamente, assim, dar motivo para as pessoas terem esperança. Mas, assim, eu acho que essa mudança, ela é real. Eu acho que a gente, depois da Constituição, né, que tornou obrigatória a realização de concurso público para ingressar, né, nas instituições policiais. Eu acho que isso vem qualificando mais, né, as instituições, oxigenando as instituições. Né? Hoje, muitos jovens ingressam em carreiras como polícia, como instâncias judiciais, enfim. E, obviamente, que os desafios, eles existem, né? Eles vão sempre existir, mas eu acho realmente que a gente vive um momento de amadurecimento mesmo institucional, de todas as formas. Mas, obviamente, a gente precisa sempre da parceria, né? Tanto dos policiais como da sociedade, porque a polícia é formada por cidadãos, né? O policial, ele vem de dentro da sociedade. Então, a sociedade tem características que a polícia também vai ter, assim como outras instituições também vão ter. Eu gosto muito de ver você falando, né? Porque você é um cara jovem, que estudou muito para chegar onde chegou como delegado. E a gente sabe que hoje em dia existem as delegacias especializadas. Isso é um avanço dentro da nossa polícia, né? No sistema policial todo, que dá mais segurança. Tem a delegacia da mulher, né? Tem a delegacia por turista. Isso tudo é um avanço, eu acho, que dentro e que deu uma qualificação mais eficiente aos nossos quadros policiais. Você concorda? Concordo. Inclusive, hoje a gente tem a própria Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, né? Já que os próprios animais, em tese, eles têm maior proteção dentro dessa lógica. E a questão das mulheres é fundamental esse tipo de proteção especializada, porque na medida em que uma mulher ela foi vítima de um crime, por exemplo, quando ela procura a instância policial e ela não é atendida da forma como ela deve ser atendida, com cuidado, ela acaba sendo vitimizada novamente, né? São os efeitos que a gente chama de vitimização secundária. Assim como uma criança, por exemplo, que infelizmente venha a sofrer algum crime, ela precisa ser atendida de uma forma especializada, com um atendimento psicológico, de pedagogia, enfim. E essa estrutura, né, através das delegacias especializadas, eu acho que humaniza mais o tratamento e evita justamente esse sofrimento perpétuo, de toda vez que a pessoa buscar ajuda, dela ser obrigada a sofrer novamente os efeitos do crime que ela já foi vítima, né?
Ô, Breno, a gente tem falado muito sobre a questão da violência doméstica e de algumas instituições que fizeram até aplicativos para que as pessoas, para que as mulheres possam, né, se defender. Você vê a Luiz Helena da Magazine da Magalu criou um botãozinho que a pessoa pode apertar pedindo socorro. Outro dia eu vi também, ela também fez uma outra coisa que é um X na mão que a pessoa mostra assim, vermelho, pedindo socorro. Quer dizer, você que está dentro dessa área, tudo, como é que está essa questão da violência doméstica? Você achou que já houve um avanço para que as pessoas conseguissem denunciar também, já que a gente está falando em leis e como a gente pode denunciar certas coisas? Essa é importantíssima. Sim, eu acho que houve um avanço, mas eu acho que ainda falta muita coisa. Eu particularmente, trabalhei 4 anos em divisões de homicídio, né? E, infelizmente, me deparei com muitos casos de feminicídio, né? Que é a morte provocada, a morte da mulher provocada pela questão do gênero. E, infelizmente, a maioria dos casos, se não a totalidade, apresentava já um contexto em que a mulher sistematicamente sofreu algum tipo de violência por parte do próprio parceiro, muitas vezes. Seja física, seja moral, seja psicológica, patrimonial. E aí, o não denunciar, né, por parte, muitas vezes, das pessoas que cercavam esse contexto, vizinhos, amigos, familiares, isso evitou, muitas vezes, que a própria instância policial, ou o próprio Ministério Público, ou até mesmo instâncias sociais pudessem intervir antes da morte acontecer, né? Então, a questão de denunciar é muito importante porque ela, de fato, previne vidas e qualquer pessoa pode e deve denunciar. Não existe essa de, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Pelo contrário, em casos de violência, ameaça, qualquer pessoa tem o dever moral mesmo de denunciar a delegacia, a polícia militar. E tem um número que a pessoa possa anonimamente denunciar? Sim, tem o 190, que é a polícia militar. Tem o Disque 180, que é um telefone exclusivo para proteção à mulher. Tem o próprio Disque Denúncia. Hoje já tem até aplicativo, né, para o telefone celular, mas que tem o telefone também 22531177. São instâncias que recebem as denúncias e que não necessitam que a pessoa se identifique. Ou seja, eu posso ser vizinho de alguém que esteja sofrendo uma ameaça, não tenho condições de intervir naquela situação, mas eu posso e devo pegar o telefone e ligar, porque eu não vou precisar me identificar e eu vou proteger uma vida, né? Claro, nossa, fundamental. Eu também vi você falando aqui muito nas suas apresentações aqui no Instagram. Você falou sobre crimes da internet, que eu acho que é um assunto super pertinente, né? Muita gente postando que o telefone foi clonado e que estão usando para pedir dinheiro o Instagram. É uma coisa inacreditável o que as pessoas estão passando, mesmo na pandemia, com os seus telefones clonados e usando para pedir dinheiro. O que fazer nessa hora, né, Breno? Infelizmente, os criminosos eles vão se amoldando ao novo contexto, né? Então, na medida em que as pessoas estão menos na rua, eles vão investir em práticas criminosas que não dependam necessariamente, né, do contato. E aí, o mais importante de tudo, eu acho que a regra número 1 é nunca passar informação para algum desconhecido. Mesmo que exista uma história, né, com um mínimo de cara de verdade. Porque, na verdade, o golpista, né, o estelionatário, ele vai tentar convencer a pessoa com quem ele está interagindo de que ela precisa passar alguma informação. Seja o nome completo, a data de nascimento, algum dado cadastral, código de proteção do WhatsApp, código de proteção do Instagram, código de senha do Facebook. E aí ela não vai te pedir esse dado, o golpista não vai te ligar e vai pedir esse dado diretamente. Ele vai criar um embrulho ali, uma forma, né? Vai criar uma história, vai dizer que é alguém que te conhece, vai digitar uma mensagem pedindo dinheiro, se passando por alguém que você, em tese, conhece. Então, é preciso dar aquela respirada. Assim. Hoje a gente está muito acelerado, né? A gente está o tempo inteiro no telefone, clicando, e aí a gente precisa dar uma respirada para a gente não, no ímpeto, acabar passando alguma informação que vai servir para a prática de crimes. Você sabe que eu tenho uma amiga, grande amiga minha, que mora nos Estados Unidos, ela diz que lá, se você atender, um dos golpes que tem é quando você atende e fala assim, sim, yes,
que ninguém pode falar isso, porque eles usam esse seu sim, esse yes, para fazer alguma coisa dentro das mídias da internet que pode simbolizar que você aceitou um serviço ou alguma coisa. Então, é uma coisa que eu pergunto a você. Eu, por exemplo, eu não atendo nenhum telefone falando essas palavras. Eu acho que a gente tem que falar alô e o quê, né? Não é isso? É uma excelente colocação. E aqui isso existe também, tá? Aqui, por exemplo, existem quadrilhas especializadas em, em contratação de empréstimos, sem a pessoa querer. Ou pior, renegociação de dívida. Então, por exemplo, isso é muito comum contra idosos, infelizmente. As pessoas acabam acessando indevidamente dados cadastrais de idosos ou de pessoas que já têm algum tipo de empréstimo em andamento. E aí é justamente isso que elas fazem. Elas ligam para essas pessoas. Muitas vezes elas acionam uma pergunta, fazem uma pergunta ou uma gravação, perguntando se a pessoa tem interesse em renegociar a dívida nas condições tais. E aí a pessoa, às vezes, responde um sim, né? E aí isso acaba sendo utilizado de forma criminosa. É óbvio que isso, no futuro, pode ser questionado. Mas o fato é que o prejuízo a pessoa vai amargar e vai ser uma grande dor de cabeça para ela. Então, o ideal é não responder nenhuma resposta que traga carga de conteúdo, né? De concordância, de discordância. O ideal, se não souber com quem está falando, é falar alô, o quê? Nada que demonstre alguma resposta incisiva. Sim, não, quero, não quero. Entendi. Quer dizer que tem que ser assim mesmo, né? Alô? Não. Não, não pode também. Não, não pode. É mais seguro do que o sim. O não é mais seguro. O Então, não é a mais gente já seguro. tem que entender, falar assim, não, tem que saber que é Não, não. não. Não, e hoje em dia, na verdade, a maioria dos números, né? Hoje a gente tem uma facilidade de salvar a maioria dos números, né? Ou de você mandar um WhatsApp para ver se a pessoa existe, né? Então, assim, mal ou bem, a gente ainda tem, mas infelizmente a gente sabe que na pressa, no dia a dia, muitos idosos também ainda não estão tão familiarizados com a tecnologia, Ah, claro. né? A gente tenta ajudar, orientar, mas infelizmente tem muita gente mal intencionada que se aproveita disso, né? Olha, eu fico impressionada com a criatividade dos golpistas. É muita criatividade, né, Breno? E Muita. vocês têm alguns dados desse período da pandemia sobre isso? Sim, aumentaram, né? Aumentaram os registros de crimes virtuais, principalmente com relação a clone de dispositivo, que é o famoso. É esse tipo de golpe que a gente está falando, né? O clone de WhatsApp. Muita gente nas redes comentando. Justamente por isso, porque na verdade o criminoso, principalmente o criminoso patrimonial, ele, ele quer obter aquela vantagem de uma forma rápida. E aí, na medida em que está circulando menos riqueza na rua, porque as pessoas, né, estão mais retidas, né, estão cumprindo o isolamento, pelo menos foi assim durante esses 3 meses que a gente ficou, principalmente mais recluso, a verdade é que as pessoas vão tentar obter vantagens patrimoniais sem precisarem do deslocamento. E aí, obviamente, houve um aumento do número de crimes virtuais e houve uma diminuição, por exemplo, do roubo de cargas, por uma questão até lógica, porque houve menos cargas circulando e mais gente sofrendo golpes digitais. Ou seja, a criminalidade é um fenômeno que vai, infelizmente, se adequando à conjuntura, né? Que coisa, né, Brenda? A gente tem que estar muito prevenida. Eu acho que um conselho, assim, pelo menos o que eu tomo para mim, assim, não tem identificação no número, eu nem atendo. É isso? É melhor fazer assim? Eu tenho esse hábito também. Assim, eu particularmente não. Eu adoro falar no telefone, mas eu gosto de falar no telefone para conversar. Essa questão de ligações, né? Às vezes você atende, aí a pessoa não fala nada, né? Aí ou eu não atendo mais, eu fico esperando a pessoa me mandar um WhatsApp, porque geralmente, hoje em dia, a gente já tem esse protocolo, né? Ou a gente manda o WhatsApp antes, posso te ligar? Ou a gente liga, a pessoa não atende e você manda uma mensagem. Ó, sou eu aqui, quero falar com você quando você puder. Então, acho que pode ser uma boa regra de conduta, assim, para a gente se guiar. Eu acho que esse é o ideal do protocolo. Você manda um WhatsAppzinho antes dizendo quem é você, porque a pessoa já vai atender o número sabendo a pessoa que está ali.
né? Sem suspeita, Exatamente. né? Fora que a gente também é metralhada com muitas informações de pessoas querendo vender serviços, né? Então, tem muita gente ligando em horários até inoportunos querendo vender serviço. Então, a gente ainda tem que driblar tudo isso, né, Breno? Exato. E hoje já existe uma legislação até recente no sentido de a gente pode, por exemplo, como cidadão, cadastrar o nosso número numa lista que impede as empresas de fazerem ligação para esse número. Então é Ah, muito é? interessante. Como é que a gente faz isso? Eu podia ensinar aqui. Como é que é isso? Eu acho que tem uma ferramenta na internet que é como se fosse um não perturbe, né? Você cadastra o seu telefone e aí as empresas, elas tinham um tempo, acho que esse tempo até já passou, no sentido de não poder fazer a ligação para aquele número, sob pena de responderem civilmente, né? Ou seja, podem ser multadas, podem ser obrigadas judicialmente a não praticar esse tipo de comportamento. Eu confesso que na prática, como é uma questão menos criminal e mais cível, eu não sei como é que as empresas estão trabalhando nesse sentido. Mas como existe a previsão de multa, eu acho que deve estar havendo um esforço para cumprir esse tipo de demanda legislativa, né? Porque agora é lei. É a Não, é questão porque do... é impressionante como tem gente que reclama, e eu ouço muito isso. Eu não sei como é que chegaram no meu telefone, como descobriram o meu número, como descobriram isso aqui. A gente fica muito descoberto hoje em dia, não fica? Muito. Isso é uma questão importantíssima, inclusive com a nova lei de proteção de dados, né? Que ela ainda vai entrar em vigor. Ela já foi publicada, mas vai entrar em vigor. Houve uma mudança, ela deve entrar em vigor ano que vem. Por quê? O que acontece? A gente tem uma série de dados, né? Por exemplo, eu vou numa loja, eu vou comprar uma roupa para mim, por exemplo. Às vezes você deixa o seu número ou o seu CPF. Infelizmente, existem práticas não éticas, né, de venda desses dados. Ou seja, empresas pegam esses dados ou pessoas pegam esses dados e passam e vendem esses dados. Ou seja, e aí existe um mercado por trás disso, que vai ser impactado justamente porque é totalmente antiético, né, uma pessoa ter o seu número sem que você tenha dado esse número para ela, muito menos para ficar te ligando de forma insistente. Então, esse tipo de situação, a Lei Geral de Proteção de Dados veio com o objetivo de justamente evitar essa manipulação dos dados. Porque a gente, qualquer compra, você tem que dar tantos dados, né? As lojas pedem tudo, né? Endereço, CPF, pedem tudo. E você entrega todos os seus dados para aquela loja. E aí você não As está. lojas não é obrigatório, na verdade, né? A gente acaba entregando por uma questão de cordialidade, muitas vezes, né? Você está ali, você fez a compra, aí o vendedor, ele precisa, porque ele quer completar um cadastro para te manter, talvez, num cadastro de e-mail, né? É legítimo, a empresa quer trazer o cliente para perto. Mas eu acho que seria muito importante e de bom tom que o vendedor ou as empresas pudessem avisar, você não é obrigado, porque acaba se criando ali um ambiente até de constrangimento, né? Você cria ali um climão, para dizer assim. É verdade, pelo contrário, às vezes ela diz: não, se a senhora não der, não vou poder vender. Aí você ganha um É, presente: não, se a senhora não der todos os dados, não posso trocar. a troca já tem uma questão, Ah, que então esclarece. Bom, a troca, porque aqui, na verdade, as empresas fornecedoras de produtos ou serviços, elas só precisam trocar o produto se esse produto tiver com algum defeito, né? É certo. diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, você comprou uma blusa, você usou uma vez, você não gostou, lá é mais flexível essa troca. Aqui não. E aí, aqui, os tribunais já decidiram, de forma até reiterada, que o fornecedor ele pode sim, para efetuar a troca, solicitar algum tipo de identificação. E aí acaba sendo sempre o CPF, né? A gente vai trocar um presente de Natal, um presente de aniversário, Isso. eles querem um Medo CPF. de criança. Pois é, aí aproveita, pega o e-mail, pega o telefone, pega todos os dados. Mas para vender, eu entendo que não é necessária a sua identificação com número de documento, telefone, nada disso. Como é que você age normalmente, Breno, nessa hora? Depende muito, assim,
eu já fui mais chato com isso, mas dependendo da empresa, né? Quando eu vejo que é uma empresa que geralmente eu entendo que cumpre com os papéis, né, de sustentabilidade, de responsabilidade social, que vai me dar nota fiscal, por exemplo, que é importante a gente cobrar nota fiscal também, eu costumo fornecer os dados por uma questão até mesmo de preferência. Poxa, aqui é uma loja que eu gostaria de receber novidade, livraria, eu adoro, então eu gosto de ter meus dados para receber e-mail. Mas, no geral, eu não fico dando meus dados, não. Eu não forneço meus dados, não. E Pois é, mesmo assim a gente está vulnerável, né? eu tenho amigas que já tiveram os dados usados em lojas bem populares e tiveram que botar advogado para cancelar empréstimos que fizeram em nome dela, com documentos dela, e ela foi lá e mostrou que não era ela, e mesmo assim só com advogado para poder limpar tudo isso. Já pensou? Não, exato. É uma dor de cabeça, é um custo de dinheiro e é um custo psicológico também, custo de tempo E que de a pessoa tempo, tem né? em função. E a gente acaba ficando muito vulnerável nessa hora. Eu sei que tem que ter um Exatamente. controle, que é normal, que deve-se ter um controle. Agora, a pessoa pagando com cartão de crédito já tem esse controle, você não acha? Com certeza, e na verdade, o ato de compra e venda, por exemplo, não é um ato em que eu preciso necessariamente fornecer nenhum dado, eu preciso pagar pela mercadoria, obviamente, e se for um produto que eu precise apresentar algum tipo de comprovação de idade, por exemplo, né? Existem produtos que são proibidos de comercializar com menores de 18 anos. Claro, Aí é bebidas absolutamente e tal. legítimo, a gente está falando de um assunto ok. Agora, se eu vou comprar um livro, eu não preciso me identificar para comprar um livro, para dar o meu CPF, não faz o menor sentido isso. E aí a gente acaba sendo usado, né, por pessoas mal intencionadas, que infelizmente não são a maioria, mas existem. É verdade, é verdade. Ô, Breno, a gente está aqui acabando o nosso tempo. Quero te agradecer aqui. Você esclareceu tantos assuntos importantes. Adorei, foi ótimo. Falamos sobre a questão dos animais, falamos a questão da internet, golpe de internet. Olha, foi ótimo. Muito obrigada. Acho que deu um panorama muito grande sobre esse momento e como a gente pode se defender de várias coisas e acessar outras coisas importantes. Muito obrigada, hein, Breno? Adorei. Eu que agradeço, adorei também e estou acompanhando sempre o seu canal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, querido. Olha, um beijo super carinhoso e a gente se vê aí sempre, hein? Estou te acompanhando também, tá? Valeu, Bom, obrigada. beijo grande. Obrigado a todos pela atenção. Gente, eu quero dizer que amanhã a gente vai estar aqui com o Rabino Sérgio Margulis e a gente vai falar sobre a experiência toda e a tradição, o que acontece, que já veio na história, e como é que a gente usa isso sobre a luz dos ensinamentos judaicos para enfrentar tudo isso que a gente está vendo aqui no mundo atual. Então, gente, um beijo carinhoso. A gente se vê amanhã às 18 horas com o Rabino Sérgio Margulis. Até lá. Um beijo grande.